manso e humilde de coração. Pessoal, nós vamos para a palavra de Deus, mas primeiro, eu tenho uma mensagem aqui de Deus aqui. Primeiro, a gente tem uma entradinha, não é que você vai jantar fora? Hã? Você vai jantar fora, tem aquele petisquinho que ele bota primeiro, né? Isso aqui é uma entrada ali. Porque nós temos visto hoje em dia um sofrimento, pessoal. E não é isso, exatamente isso que Deus quer na igreja dele. Deus chamou a gente para ser uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja corajosa e uma igreja que vence sempre, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, ele nunca perdeu uma batalha. Se ele nunca perdeu, por que tem tanta gente perdendo batalha na igreja? Entendeu? Tem alguma coisa que não é normal, porque a gente com Deus a gente tem que vencer sempre. Nós não vencemos por algum motivo, alguma coisa que a gente falha, outra que a gente não presta atenção, não faz, entendeu? E outras porque nem todo mundo está puro. Então, estou acusando vocês de estar puro, estou explicando, nem todo mundo está puro. Jesus, ele disse assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só que quando Jesus sentou na mesa, ele falou, nem todos vocês estão limpos. Tem um de vocês que não está. Era o Judas. E Deus sabia que Judas não estava limpo. Limpo, quando eu quero dizer, não é só de higiene física, não. Saiu os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles se preocupavam muito com o exterior. Vai comer sem lavar a mão, tal, entendeu? Sujeira, bactéria. Mas eles não estavam preocupados com a sujeira do coração, com a bactéria do coração. E Jesus não, Jesus, a obra dele é interior, de dentro para fora. Então, Jesus, ele vem limpando a gente. Hoje a gente vai falar sobre isso. Vem limpando a gente com a palavra de Deus. Mas nem todos estão puros. Tem pessoas que o coração da pessoa ainda carrega pecados internos, que não são expostos, são internos. Entendeu? E isso aí atrapalha a comunhão da pessoa com Deus. Mesmo que as pessoas olhem para você e achem que você é uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, um santo jovem de Deus, uma santa jovem de Deus, mas se isso está dentro de você, no seu coração, tem que ser tirado. Como hoje a gente vai estudar sobre isso, porque isso vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Os outros não veem, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, eu estava explicando o seguinte, quando você vai fazer uma faxina na sua casa, né? Quando você vai fazer uma faxina na sua casa, você limpa lá, tira o grosso, né? Faz sujeira toda, limpa tudo, varre o chão. Só que depois que você varre o chão foi varrido, mas ele ainda está sujo. Porque o que você tem que fazer? Tem que pegar um paninho de chão, né? De repente tem café entornado, tem muita coisa que entornou. Se você só varrer, aquele café colado ali, aquele troço sujo ali, você vai pegar um paninho, vai pegar lá, sei lá, a gente gosta de usar pano, a gente gosta de usar a gente gosta de usar um bucho. Você vai passar mais, entendeu? Limpar bem, né? Isso, deixar secar e está limpo. Então, quando a gente limpa um negócio, a gente tem que tirar aqueles resíduos de sujeira, entendeu? Senão fica um troço mal feito. Não está limpo de verdade, tá? Sim, por cima. Entendeu? E Deus não faz as coisas mal feitas assim, ó, por cima. Ele limpa mesmo. Então, às vezes, os pecados brutos, né? Deus já tirou bebida, outras coisas má, prostituição, quem já fez, né? Quem já foi viciado e tal. Jesus já limpou tudo isso, só que não significa que não tem resíduos.
Às vezes é uma mágoa, às vezes é um ódio, às vezes é uma falta de perdão, mentira. Você está entendendo? Às vezes é um pecado por pensamento, porque o nosso pensamento também é um pecado, tá? Vamos supor assim, eu estou aqui sentado, mas eu estou pensando mal de você. Isso é um pecado. Você não sabe, você não está vendo. Você está olhando para mim, poxa, está vendo tão coisa. Mas Deus está vendo. Só que Deus mora em mim. Para Jesus é uma falsidade. Assim, caraca, ela está falsa, está respondendo. Está abraçando, rindo, mas não é nada disso. Então, isso tudo é resíduo. E tem que ser tirado, tem que ser limpo, tem que ser trabalhado para a gente alcançar a nossa vida. Nós vamos estar falando sobre isso agora, hoje, né? Mas antes disso, eu gostaria de dar um recado, porque a gente tem que, assim, poxa, pastor, mas então o evangelho é boa nova? É boa nova. Por isso que Jesus está ensinando a gente não fazer nada errado. Porque tem coisas que a gente faz errado, que ali vai cair na nossa conta depois. Daqui a pouco está a gente enrolado, está a gente sofrendo, porque Jesus, ele vem ensinando a gente a fazer o certo, para a gente plantar certo, para não dar errado. Se a gente planta errado, vai dar errado. Né? O livro de Gálatas está escrito assim, não se deixe escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Então, Jesus está ensinando a gente não plantar coisa ruim. Fugir do pecado, fugir da coisa ruim. Então, existem, às vezes, situações que a pessoa está sofrendo por causa disso aqui. Ó. Eu quase não prego isso aqui, mas infelizmente, se a gente não pregar, o pessoal vai embora sofrendo. E às vezes a pessoa não sabe o que é isso aqui. Umas sabem e está insistindo, né? Outras não sabem ainda. Né? Pensa que isso é normal. Hoje em dia, no mundo, isso aqui pode até ser normal, para Deus não é normal. O pecado para Deus nunca é normal. Entendeu? Nunca é normal. Então, é 105, Salmo 105. Isso é um alerta para a gente ter cuidado. A gente quer ser feliz, quer. A nossa família seja feliz, que a gente seja abençoada. A gente tem que fugir disso aqui. É um negócio que não tem para onde correr, tem que fugir disso. Salmo 105, Salmo 105, versículo 15. 105, versículo 15. Acharei? Olha o que está escrito aí, ó. Ele está falando aqui, ó. Não toqueis nos meus ungidos, né? Os ungidos do Senhor. E não maltrateis os meus profetas. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender? A gente tem que ter cuidado para não pecar com o anjo da igreja, pessoal. Não é só a igreja que você congrega, não. Qualquer pastor, qualquer pastor. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Quase não prego isso, mas é. Se você souber essa maldição, troço que dá, que vira tudo a tua vida, e quando você se volta com um pastor, com uma pastora, porque a pessoa não entende, ela está se voltando contra Deus. Porque o Ananias, essa filha, quando mentiu para Pedro, o que Pedro falou? Ó, você não mentiu com o homem, você mentiu para Deus. Satanás encheu o seu coração para que você tentasse o Espírito Santo de Deus, porque Deus morava em Pedro. Você está entendendo? Deus habita em todas as pessoas. E o pastor não é melhor do que ninguém, não, mas Deus manda ali, gente. Porque senão, como é que ele vai dirigir a igreja dele através daquele pastor, daquela pastor, se ele não mora ali? Então, quando a gente faz isso, a gente está assim, como se a gente se declarasse inimigo de Deus. Você está entendendo? Por isso que aquele povo lá que crucificou Jesus, eles estavam sendo inimigo de Deus. Porque eles estavam se
conspirando contra alguém que era de Deus. Jesus ainda falou para ele assim: se vocês amassem a Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Entendeu? Jesus ainda falou para ele: se vocês amassem a Deus, vocês iam me amar, porque eu vim de Deus. Então, o pastor e a pastora é uma pessoa muito fácil para os outros odiarem, sabia? Porque eles pregam a verdade. E a verdade confronta a pessoa no pecado dela. Ela acaba com o pastor, e o pastor é aquele que bota você de frente com os seus erros. Você bate de frente com os seus erros para você se consertar. E às vezes a carne da pessoa não é só o diabo, não, é a carne. A carne da pessoa não quer conserto. Ela não quer se converter, ela não quer mudar. E aí a tendência é o quê? Criar ódio do pastor e da pastora que está te ensinando certo. Você entendeu? Aí acumula o pecado que ela já não quer mudar, junto com o pecado confundido de Deus, e a vida da pessoa vai vindo de cabeça para baixo. Lá é família, vida de cabeça para baixo. Então a gente tem que vigiar isso. Tem pastor. Lá no Pastor Moda tem a pastora Zico, tem a pastora Conceição, tem o pastor Elcio, que é lá de São Pedro da Aldeia, da filial. Lá tinha lá, que não, por enquanto não está mais lá, assim, o pastor Márcio, e outros já passou lá também, pastora Elma, entendeu? E fora tanto de pastores que eu conheço que não é dali. Gente, eu conheço muitos pastores, muitos. Lá naquele compósito de pregação do meu irmão, faz o culto. Essa pastora daqui, esse daqui, aquele dali, Belém de Judá, eu conheço muito pastor. Eu tenho tanto pastor no meu zap, pastoras. Me dou com elas, converso com elas. Você está entendendo? Pastores que eu nunca conheci pessoalmente, mas a gente estudar, conversa. Então eu tenho temor de pecar com as pessoas de Deus, irmão. Isso é muito sério. Isso é um troço, é um peso que você carrega, uma maldição que a pessoa carrega. A família não anda, dá tudo errado. Porque Deus está rezando na Bíblia. Entendeu? Aí, como é que diz aqui? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. O que mais o pessoal faz? Fala mal de pastor, praguejam o pastor, pedrejam o pastor, julgam os pastores. É o que mais o pessoal está fazendo lá fora, é isso. Por isso que tem aumentado o sofrimento. As pessoas que mentem para os pastores, não obedecem. Viu esse próximo aí? É assim. O pastor está falando, nada, discute tudo. Entendeu? Você quer se mandar na minha vida? Isso não faz. E isso causa sofrimento. Eu sei que causa, porque eu já vi. Eu tenho experiência aqui na igreja. Quantas pessoas estavam pregando, você estava cantando, debochando. Está aí, eu desviado, sofrendo, passando mal luta. E sofrimento mesmo, pessoal, não é coisa boa, não. Não é por causa de mim, não. Eu sou apenas uma serva de Deus, porque as pessoas não respeitam a palavra. A palavra de Deus, pessoal, é Jesus. Então, Jesus a gente tem que ter temor, santidade, não, poxa, aqui foi Deus que falou, vou enviar. Entendeu? Não. Brinca tudo, o nosso vida é tudo de cabeça para baixo. E aí fica aquele sofrimento. Hoje em dia, tem pessoas que não têm mais temor, pessoas que terminou o culto, tem lugares aí que o pessoal fica na porta da igreja falando mal do pastor, falando mal da pastora, da família do pastor, julgando, entendeu? Enquanto Deus falou para não fazer isso. A Miriam, ela ficou leprosa, porque uma coisinha que ela falou mal de Moisés por trás. E olha que eu acho assim, no meu ponto de vista, não foi legal ela querer se meter na vida de Moisés, né? Mas no meu ponto de vista, em vista de hoje em dia, ela nem falou nada tão grave assim, porque ela era irmã de Moisés, de repente ela se achou no direito de se meter na vida dele. Entendeu? Mas para Deus, aquilo foi gravíssimo. Porque Deus entendeu o seguinte: poxa, ela não respeitou ele como meu profeta. Entendeu? Deus entendeu assim, ela
ela estava entendendo que era irmão dela. Isso aí eu penalizo, troquei fralda. Mas Deus não olhava assim. Deus olhou o seguinte: ela não respeitou como meu profeta. Mesmo vendo que eu usei ele para abrir o mar vermelho, para fazer brotar água da rocha. Então, aquilo ofendeu a Deus. Não foi o Moisés que ofendeu, ofendeu a Deus. O problema não é você ofender o pastor. O pastor já está acostumado a ser apedrejado. O Moisés está acostumado já. O problema foi que ofendeu a Deus. Entendeu? E a Deus, poxa, a gente quer agradar a Deus, não ofender a Deus. É igual Corá e Datã e Abirão também. Foi lá e Moisés pediu para chamar ele. Fala com Moisés que nós não queremos. Nós está pensando o quê? Ele manda da gente, olha só. Hã? Onde já se viu, gente, meu pastor pedir para me chamar lá e falar isso para o meu pastor? Não manda nada, o pastor que manda ele, gente, chama nada, ele é meu pastor, gente. Ele é o homem que Deus me mandou para me guiar pelo caminho da salvação. Você está entendendo? Sim ou não? E quando a gente não obedece, é tudo errado. Então não funciona desse jeito. Se mandou chamar, tá bom. Se não tem que enrolar, o pastor quer, o pastor não quer, né? Tem um recado de Deus para minha vida. E eu tenho que ir. Não tem que obedecer o nosso pastor? Ele não. Eles. Mas fala que a gente não vai por aí começar a se rebelar contra Moisés, não sabendo eles que eles estavam se rebelando contra Deus. E quando nós se rebelamos contra o ungido de Deus, nós estamos se rebelando contra Deus. E muita gente sofrendo por causa disso, então estão alerta. Entendeu? Nem você tem que ficar, beijando, nada disso. Nem o pastor deve querer isso, não, que a honra e a glória é de Deus. Mas pelo menos respeitar a palavra que Deus está falando. Glória a Deus, vai ser feliz, vai tudo dar certo. Se a gente atropelar a palavra de Deus, então, esse é o recadinho que eu, mas a mensagem está lá no livro de João. Eu falei para você. E aí o que acontece? Vamos lá no livro de João 15. Pastor, mas a senhora já pregou isso aqui várias vezes, irmão. Mas uma mensagem, preste atenção, ela pode ter milhões de revelações diferentes. Ontem eu estava em casa, meditando lá na palavra, e aí Deus me deu uma revelação dessa palavra, dessa figueira, dessa videira verdadeira. E aí vamos falar, vamos explicar essa parábola de Jesus. Glória a Deus. Lá no livro de João 15, João 15, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Não. Isso aí foi no próprio aplicativo. Eu não estava aceitando entrar, estava aparecendo uma tela ali estranha, de reiniciar o celular. Coisa de capiroto. Naquela coisa de capiroto. Pode atrapalhar o pessoal que ouvia falar. E sempre vai tentar fazer isso. Lá atrás, no passado, ele fazia isso. Ele mandava prender Pedro, Tiago, João. Mandava prender os discípulos que pregavam, o pessoal não ouvia, porque eles presos não queriam pregar na cadeia. Aí quando soltava ele, depois tentou impedir o povo de ouvir. Porque primeiro foi assim, no começo começaram a tentar impedir o pessoal, os prendia, açoitava para não pregar. Quando eles viram que não tinha mais jeito, eles proibiram o pessoal de ouvir. Quem fosse pego ouvindo a palavra, morria, botava fogo, torturava. Tem países, lugares aí que é proibido. É proibido você andar com uma vida, é proibido você ter a palavra. Porque já não quer Deus. Porque ele sabe que se a pessoa ouvir, a Bíblia está escrito assim: conhecereis a verdade me libertará. E você vai conseguir salvar você e sua família
de morar no céu. Então, o diabo não quer. Quanto menos pessoas salvam para ele, melhor. Ele quer que a vontade dele é que todo mundo fosse com alto com ele, entendeu? Ele tem essa luta, por isso que a gente ora. Eu acho assim, que é muita maldade da pessoa não orar pelo seu pastor e pela sua pastora. Eu oro muito pelo meu pastor, gente, por todos os pastores, porque eu sei a responsabilidade que é. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E o diabo, as forças do inferno, as hostes espirituais da maldade, tentam atingir os membros, mas primeiro, de tudo mesmo, algo mesmo, total do pastor. Porque é ele que está sendo responsável por trazer o alimento espiritual para as ovelhas. Você entendeu? Uma vez eu estava vendo um negócio de uma guerra, e o que os inimigos fizeram? Estava lá, o pessoal estava em guerra lá. Aí o pessoal inimigo, né, o exército lá inimigo, descobriu por onde que vinha o helicóptero que trazia comida e água para o povo, o exército inimigo. E aí o que eles faziam? Eles montaram os caras lá, os guardas lá, todo avião que vinha trazer água e comida, eles explodiam o avião. Jogava lá, não sei se era míssil, lá e todos explodiam o avião. Eu fiquei pensando, olha que estratégia diabólica que eles tiveram, porque realmente soldado com fome, com sede, como é que eles vão lutar? Vai ter um momento que eles vão ficar fracos, não vai aguentar e vão ser um alvo fácil. Aí eu falei, caraca, se não matasse eles na guerra, ia matar de fome e sede. Eles dentro da mata, não tinha nada para comer. Quando os caras vão lutar assim? Com estratégia diabólica que fica mais. Mas o diabo, ele, se eles puderem, também faz isso. Vamos supor que o pastor é aquele helicóptero, entendeu? Que é o responsável por trazer um alimento espiritual para as ovelhas. Então o diabo vai fazer o quê? Vai tentar atacar aquele pastor, aquela pastora, para não pregar. Porque se não pregar, a palavra de Deus diz o seguinte: sem a profecia, o povo desmorona. Sem a palavra, o povo fica muito fraco, tem força para lutar. E aí, entendeu? Então, o pastor e a pastora, irmão, pode ter certeza, eles são do alvo. É eles e a família deles. Você tem que orar pelo pastor e pela família. Na pastor, por que a família do pastor também é? Se ele que prega, não é? Porque o diabo tenta atingir as pessoas que a gente ama para atingir o pastor. Se tentar embaraçar a minha família, vai se embaraçar também. Quando eu estou pregando aqui, cheio de problema, está amarrado, como Jesus disse, não vai acontecer um no hospital, outro com a perna quebrada. Como é que eu vou pregar ele? Já não estou de cabeça. Tá? Você está entendendo? Então, ele tenta atingir pastor, família de pastor, isso aí é óbvio. Por isso que a igreja toda orava por Pedro. E Pedro não estava em pecado, não, gente. Quando Pedro estava preso, ele foi preso porque pregou o evangelho. Ele não estava em pecado. Você entendeu? O problema de Pedro é que Pedro estava dormindo. Mas esse dormindo ali na Bíblia é outra coisa. Ele estava tipo como se tivesse uma depressão. E às vezes tem pessoas que pensam que o pastor tem os momentos dele, né? Tem sim, tu lembra de Elias, que fugiu, se escondeu dentro de uma caverna? Ficou lá quietinho. Acho que era Jezabel. Acho que era Jezabel, estava perseguindo, mas essa mulher perseguiu, aquele homem a vida toda, ele estava pelo mais. Sério, ela tirou sossego do Elias. Aquela mulher com uma pedra de sapato de Elias, gente. Elias já não aguentava mais aquela perseguição. E teve uma hora que ele se sentiu sozinho. E ele fugiu, se escondeu dentro daquela caverna. Quando Deus apareceu para ele, sabe o que ele falou? Senhor, eu te dizia da tua palavra, mas é só eu. Aí Deus falou para ele, não, você está por fora, ainda tem mais tanto que está comigo. Não é só você, não. Aí ele se animou, porque ele pensava que era só ele que estava comigo. E Deus falou, o que você está fazendo aí, ele? Sai dessa caverna. Você está entendendo? Coisa séria. Ele foi o mesmo Elias também, que depois
fugiu, se escondeu lá no sei onde eram os corpos que Deus mandava corpos levar comida para ele. Você entendeu? Os profetas têm um momento de dele lá também. E aí o Pedro, ele era tipo como se tivesse uma depressão, sem força para orar, muita batalha, muita guerra contra ele. E aí ele precisou da ajuda de quem? Da igreja para levantar ele. Entendeu? Se a igreja não ora por ele, tadinho, ele já está meio fraco da vida, está luta por rejeição. Entendeu? O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele pedia, pessoal, ora por mim. Porque, coitado, o cara só vivia preso. Nós soltava ele na prisão. Ele não queria, o Paulo, ele não queria deixar o Paulo abrir a boca, porque o cara era muito usado por Deus. Quanto mais usado por Deus, mais o diabo tem sido naquela pessoa um instrumento. Está sendo pessoa liberta daquela pessoa. Está sendo pessoa curada. O diabo está tendo que sair da vida de um montão de gente por causa daquela pessoa. Então, o diabo quer o quê? Destruir aquela pessoa. Entendeu? Aquela pessoa é o alvo. Então, como se fosse vocês que são membros, né? Todos nós temos uma rutazinha. Às vezes você tem uma ruta. Poxa, meu Deus, sei lá, vocês já passaram por uma situação que tiveram maluco que parecia que não ia dar e tal, achou que era muita coisa? Imagina um pastor e uma pastora. É porque Deus ele põe uma unção nele para se suportar, senão. E mantém a pessoa de Deus de pé o Espírito Santo. Porque eu não vou te falar, não é batalha, uma batalha do outro, mas a gente vence. E a batalha não é doença. Não é miséria, não é nada disso não. Sabe, com a família destruída, não é nada disso não. É ataque, ele tenta, né? Mas ele não consegue. Ele vai lá, segura alguém que é seu lá para ver se vai mexer com você, mas você tem que ser firme. Olha, eu sei o que eu estou fazendo, estou amarrando, estou mandando embora, daqui a pouco o diabo não aguenta. Ele não aguenta oração, ele não aguenta jejum, ele não aguenta palavra, ele não aguenta quando você usa o poder de Deus. Daqui a pouco ele solta a pessoa. Entendeu? Então você tem que estar firme. Você desmoronar. Como é que Deus vai te usar? Glória a Deus. Começa com o pastor. É verdade. É verdade, porque se ele prendeu o pastor, por exemplo, ontem eu estava em casa, à noite, me ligou uma irmã. Pastora, pelo amor de Deus, estou quase morrendo. Não sei o que foi, me manda, eu vou tomar comigo. Como que se eu estou preso no pecado, como que eu consigo orar pela pessoa e libertar a pessoa? Eu fiz uma oração por ela, eu falei, irmã, o pastor ele tem a responsabilidade de estar de um jeito, Deus exige que ele esteja assim, de um jeito que você vai orar e o nosso tem que sair, porque é para cuidar do povo dele. Você está entendendo? Deus vai falar, poxa, você não está me levando a sério. Você vai orar, meu ovelha vai morrer do mesmo jeito. Aí não, é para cuidar, para sentar. Então você tem, Deus exige isso, que você tem que estar de um jeito que se você mandar o diabo sair, ele tem que sair. Entendeu? Tem que ser comprovado. Não pode ser aquele negócio de você orar, a pessoa continuar morrendo. Se você fizer isso, você não, pastor, quando acontece isso, por exemplo, a pessoa está infartando, eu orei ali, a pessoa continuou infartando e morreu. Se foi da vontade de Deus que ela morreu, porque foi Deus que levou, tudo bem, mas se foi o diabo, Deus vai cobrar da minha mão. Eu não que vida é esse que você está levando? Você não está conseguindo cuidar do meu povo, morreu, olha lá. Entendeu? É sério, apacentar não é uma brincadeira, você tem que estar em condições de Deus te usar. Senão, o diabo vai carregando as ovelhas, vai destruindo as ovelhas, e Deus vai ficando triste, aquele pastor, aquela pastora. E isso que você falou hoje é a coisa mais certa. A palavra de Deus diz o seguinte: ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Entendeu? Então, o ataque mesmo diabólico maior é contra o pastor e contra o pastor. A parar ele, ou tentar, que nem você falou, prender o pecado, alguma coisa, para que eles não tenham condições de ser usados por Deus. E se eu estou aqui também no pecado, Deus não pode me usar. Deus é santo. Aí expulsar o demônio não vai sair.
botar a mão lá para curar um enfermo. Por mais que a pessoa tenha fé, a pessoa também não vai ser curada, porque cadê a unção, pastor? Não está mais. Você entendeu? É sério isso. É uma coisa muito séria. Então, eu oro muito lá, muito pelo meu pastor, porque eu sei as perseguições, eu sei as tentações, que o diabo trabalha para derrubar ele, não é só ele, não, é qualquer pastor. Porque ele está cuidando de nós espiritualmente, entendeu? Então, a gente tem que cobrir o nosso pastor. É a minha visão da igreja, cobrir nosso pastor de oração. O pastor tem que ter oração mesmo, tem que orar pesado por ele, Senhor. Fortalece, não deixa, livra das tentações, do mal, porque vem de tudo quanto é lado, né? Tentação vem de tudo quanto é só Jesus. Mas a gente não pode ceder, a gente temos uma responsabilidade séria por Deus com a igreja. O pastor ceder uma tentação é a mesma coisa que ele pegar as ovelhas todinho e pegar na mão do diabo. Matar. Porque não dá mais para mim. Não fazer isso. Como o pastor está dizendo, você está dizimando a sua família, dizimando as ovelhas. Porque você cedeu para o diabo. Como é que você vai cuidar de alguém? Você também já está preso. Né? O Rosângela falou, você já está preso, como você vai soltar alguém? Um algemado tem que soltar o outro. Isso é muito sério. Entendeu? É uma luta constante para você não cair. E o pastor, que tem uma experiência com Deus, já sabe disso, já fica atrás dele. Tem que vigiar o tempo todo. E para que ele fica atrás? É justamente para isso. Ele está querendo destruir alguma ovelha, a família de alguma ovelha já está atacando o pastor para ele não orar. Entendeu? Não repreender aquele mal, é terrível. Então, ele está falando aqui lá no livro de João capítulo 15, versículo 1, ele está dizendo assim, acharei, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Né? Jesus está falando, eu sou a videira. A videira é o quê? O pé de uva. Né? E meu pai é o lavrador, é aquele que cuida da videira. Entendeu? Ele cuida da videira. E ele diz, toda vara que não dá fruto, o que ele faz? Ele tira. Tem vara que dá fruto, tem vara que não dá. A gente tem que entender isso. A Bíblia diz que na igreja há vasos de honra e vasos de desonra. Que são pessoas, né? Que é o joio e o trigo. Tem aqueles que vão se salvar e aqueles que não vão, pessoal. Não é todos que vão se salvar. Tem que entender isso. Às vezes está indo pela cabeça daquele que não vai se salvar. Está ali, mas não tem nada a ver com Deus. E a Bíblia já disse, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não pensa você que todo mundo da face da terra vai ser salvo. Essa seria a vontade de Deus. Mas o coração de cada um é diferente. Nem todos obedecem ao Evangelho, nem todos creem. A Bíblia fala que a fé não é para todos. Tem uns que creem de verdade, outros não. Outros não ouvem, mas não acreditam na Bíblia. Você está entendendo? Então, aqueles que não dão fruto, aqueles que não vão servir, né? E que não creem, eles são cortados, são lançados fora. Não adianta manter eles ali. Vamos botar aqui uma árvore. Na videira, vou botar aqui. Aquele galho está sequinho, não dá mais fruto. Só está ali que está pendurado. O que eles fazem? Tiram. Porque aquilo ali já está seco, não vai dar mais fruto nenhum. Só está ocupando um galho na videira. Entendeu? Eles tiram. E o que ele faz? Limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vamos lá, paradinha para a gente entender. A árvore, como também a videira, por que eles limpam? Eles podam. Você já viu eles podando as árvores? Porque tem umas partezinhas na árvore, aquelas partezinhas ali tá ruim, entendeu? E aquelas partezinhas ruins, aquilo ali impede
impede a árvore de dar fruto, de evoluir. Você está entendendo? Aquilo ali atrapalha o crescimento daquela árvore, o crescimento do fruto. Então, eles têm que podar para aquela árvore ter força, para evoluir, dar mais fruto ainda, entendeu? Assim, o Jesus, ele faz com a gente. Jesus, ele tem que nos podar, vamos botar assim, que é tirar de nós tudo aquilo de ruim que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Você está entendendo? Podar, aqui estou trazendo essa parábola do nosso lado agora. Podar é tirar aquelas partes do milho que está impedindo o crescimento da planta, que está impedindo a planta de dar fruto. E nós, podar, é deixar Jesus limpar, tirar de nós aquilo que está atrapalhando de dar fruto, está atrapalhando o nosso crescimento espiritual. Tem coisas que atrapalham. Jesus tem que podar, tem que tirar. Tem que tirar o ódio, tem que tirar a mágoa, tem que tirar a falta de perdão, tem que tirar o orgulho. Você está entendendo? Tem que tirar a mentira. Jesus tem que podar a gente. Só que a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que deixar Jesus limpar. Você já tentou limpar alguém que não queria? Não queria de jeito nenhum, já tentou? É horrível. Você está querendo limpar a pessoa não quer de jeito nenhum. Entendeu? Então a gente tem que deixar Jesus limpar a gente. Aquilo que não está legal, ele vai tirar. Ele vai tirar com pela palavra, ele vai limpando você. Ele vai tirando do seu coração aquele pensamento errado. Não é só essas coisas não, gente. É o amor, é o dinheiro. Tem gente que ama tanto dinheiro que não consegue amar Jesus de jeito nenhum. O dinheiro fala mais alto. Vê Judas. Judas traiu Jesus. E Judas não deixou Jesus podar ele. Tirar dele aquilo que estava atrapalhando. Porque ele acabou se perdendo. Você está entendendo? Saul não deixou Deus podar ele, tirar ele dele, aquilo que estava atrapalhando. Então eles acabaram se perdendo. Já os outros discípulos deixaram Jesus podar, né? Tirar, Jesus foi consertando. Então a gente tem que deixar Jesus limpando a gente, tirando aquilo que está atrapalhando o seu crescimento espiritual, que está atrapalhando você de dar frutos. Pastor, que frutos é esse? Fruto que você precisa ter tudo. Fruto de prosperidade, que você precisa prosperar. Deus te chamou para isso. Fruto da sua família toda liberta, convertida na presença de Deus. Ué, pastor, mas isso existe? Claro que existe. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e a tua casa. Frutos, né, da sua saúde. Você tem saúde, Jesus Cristo já te deu saúde. Você vive. Saúde é fruto de alegria. E a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Porque nós que somos de Deus, mesmo no meio das batalhas, nós temos que ter a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente está sem alegria, a gente está sem força. Está fraco. E Deus responde onde? Na alegria do nosso coração. Então tem que ter frutos também de arrependimentos. Né? Você precisa ser uma pessoa quebrantada. Preste atenção, pessoal. Jesus, ele não falou na Bíblia que você não iria errar. Claro que você não pode continuar errando voluntariamente. Deus vai perdoar minha coisa. Não faça isso. Deus sabe que você já está premeditando aquele pecado. O crime premeditado é pior do que o crime que você sabia disso? Quem sabia disso? Quando você se explode ali na hora que você mata alguém, a pena ainda é menor. Porque vai para o psicólogo vai ver pela força da emoção, que você estava, né? Que a pessoa estava bem emocionalmente, foi como é que eles falam? Distúrbio não, é outro nome lá que eles falam lá, né? Que a pessoa teve. Oi? Teve ali
coisa assim de emoção, né? Descontrole emocional, alguma coisa assim, e praticou aquele ato na força, assim, naquela pressão do momento, aquela coisa. Agora, o premeditado, a pena é maior. Porque o premeditado, alega que a pessoa tem tempo de se arrepender, de pensar direitinho o que ele está fazendo. Então, por exemplo, já vi um mês planejando matar o fulano. Esse um mês deu tempo para ele parar, para ele pensar. Ele fez friamente. Ele não fez nada. Ele não ficou um mês com ódio. Entendeu? Ele fez friamente. Ele calculou tudo antes. Então, esse é um crime premeditado. A pena é bem maior. Entendeu? Do que aquela pessoa que perdeu a cabeça e fez ali na hora. Então, o pecado premeditado não é legal. Deus já está vendo que você já está, não, vou pecar, Deus me perdoa, não. Então você faz isso. Mas também Jesus sabe que nós não seríamos perfeitos. Entendeu? E que nós falharíamos. Por isso que ele deixou uma porta lá no livro de João. Se você for fiel a confessar os seus pecados, eu serei fiel justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. E esse fruto também é um fruto de arrependimento. É quando você tem um coração quebrantado. Às vezes você erra, mas logo você se arrepende. Poxa, não era para eu ter falado isso. Poxa, não era para eu ter feito isso. Você entendeu? Quer dizer, você errou, mas logo você veio tentando consertar o seu erro. Entendeu? Você não errou e achou que estava certo e pronto. Tem gente que faz isso, que peca e não se arrepende. Não. E se você tentar falar para ela fez errado, ela não aceita, não. Não. E está feio, entendeu? Ela não se arrepende. Mas tem gente que se arrepende. Ah, meu Deus, não é como você falar, meu Deus, perdoa aquele pensamento ruim que eu pensei. Quer dizer, você tem temor, isso é ter temor de Deus, porque você não quer viver em pecado. Você está sempre procurando deixar Jesus te limpar, está sempre procurando se limpar com Deus, e você vai dando tudo. Você está entendendo? Mas, se você não deixar Jesus podar, se a gente não deixar Jesus podar a gente, a árvore fica aí, ela não vai para frente, ela não vai dar fruto, ela não vai evoluir. Porque tem coisas nela que vai impedir o crescimento dela. Assim somos nós. Se a gente não deixar Jesus podar a gente, limpar a gente, pela palavra dele, isso vai impedir a nossa evolução, vai impedir o nosso crescimento espiritual, vai impedir nós de darmos fruto, né? Das bênçãos de Deus acontecer na nossa vida. E às vezes o que está acontecendo é isso. Então, por isso que Jesus está falando aqui, ó. Ele está falando, toda vara que não dá fruto, tira. Essa daí não adianta Jesus querer limpar, que não vai dar fruto, não vai para frente. Aquela ali já se secou, já era. Entendeu? Aí não tem jeito. Mas as outras, o que ele faz? Ele limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Você dá mais fruto ainda. Glória a Deus. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar Jesus limpar. É você aceitar o conselho de Deus. Está vendo que tem uma coisa errada que Deus quer tirar? Deus, tira mesmo. Eu também não quero. Não quero essa mentira na minha vida, não quero esse ódio, não quero ser desse jeito, não quero ser racista, eu não quero ter preconceito, porque às vezes tem pessoas que ainda têm muita raiva, têm muita chateação, o julga muitos outros, a gente não pode fazer isso. A gente não pode estar com a pedra no telhado dos outros, sendo que o nosso é dividido. Entendeu? Nós não podemos fazer isso. Vamos orar, como foi ensinado hoje lá no podcast. Nosso dever é orar, buscar a Deus, e deixa o trabalho que vai mudar lá. Se mudar, mudou, se não mudar também, isso é uma responsabilidade de Deus, não nossa. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. Aí ele disse, vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que nos tem falado. Lá no mundo, assim, né?
casa, quando vai podar uma planta, a mulher, eles usam o quê? Uma tesoura, né? As tesouras de podar. Jesus não, Jesus ele usa a palavra dele para me limpar, para te limpar. Mas limpar de quê? Do pecado. Pastor, por que limpar? Porque para Deus o pecado é uma sujeira. Uma sujeirinha no seu coração. Quando a pessoa está com ódio, uma mágoa, alguma coisa, isso aí é uma sujeirinha no coração. Uma manchinha lá, o pecado sujou o coração da pessoa. E Jesus, como ele habita no coração, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é derramado no nosso coração, o nosso coração, para Deus habitar, ele tem que estar limpo. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas por que eles verão a Deus? Porque nos limpos do coração, Deus pode habitar. Ele vai ver Deus. Agora, se o coração estiver sujo, ele não vai ver Deus. Deus não vai querer entrar naquele coração. Você já ficou numa casa toda suja? Fala a verdade. Tem gente que não liga, não, mas tem gente que liga, gente. Horrível. Você vai no banheiro, tá papel higiênico, tá pantelado, cabeça para baixo, você vai para a pia também, não tem nada ali. Está tudo esfunhenhado, de cabeça para baixo, vidazeiro. Você já ficou assim? Isso te incomoda? Sim ou não? O que te dá vontade de fazer? É a mesma coisa de Jesus quando entra em nós. Ele olha assim, caraca, tudo sujo, tudo esfunhenhado. Mas olha, não faz isso aqui, eu não vou ficar aqui na sujeira, não. Aí o Espírito Santo começa a limpar, irmão. Ele não quer ficar ali naquela sujeira. Você não gosta de ficar na sujeira, por que ele vai gostar? Você está entendendo? E aí ele começa a limpar você, começa a tirar o pecado, o ódio, a mágoa, a mentira, tudo que não presta, ele vai botando para fora, até a casa ficar limpinha. Aí está limpinha, agora eu posso ficar aqui à vontade. Aí não pensa você que está limpinha, está tudo certo, não, o diabo todo dia vai tentar me sujar. Você limpou a casa uma vez por mês, fica limpinho o mês inteiro, fala a verdade. Aí você limpou, você está brigando, daqui a pouco você vai no banheiro, vai no quarto, alguém da sua casa vai lá, come um negócio, já joga o prato lá. Quando você volta, já tem 2 copos, pratos na pia, já aconteceu. Eles foram aí e sujaram de novo. Aí você vai lá reclamando da vida, lavar o prato. Você está entendendo? É a mesma coisa. Jesus limpou, mas o diabo vai tentar sujar. Aí ele de novo tentar justificar para ver se joga você contra alguém, ele vai querer sujar de novo. É aonde você tem que estar sempre deixando Jesus limpar, aceitando o que Deus está falando, orando. Senhor, limpa meu coração, não quero. Eu não quero isso aqui, isso também não é do Senhor. Você tem que pedir a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, tira de mim o que não é seu. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus disse assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Entendeu? É mágoa, é irritação. Tem gente que se irrita à toa, gente. Qualquer coisa a pessoa se esconde. Isso não é legal. Você tem que pedir a Deus. Porque eu já passei por isso, tá? Eu já fui assim. Qualquer coisinha que a pessoa me fazia, pronto, me irritava e pronto. Mas isso aí você tem como vencer isso. Porque eu venci orando. Fui orando, jejuando, Senhor, tira essa mania minha, esse jeito, não posso qualquer coisa explodir. E aí Deus foi tirando. Ele limpa todo aquele que dá fruto. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Depois que ele limpa, o que você tem que fazer? Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver em mim. Vamos dar uma paradinha aqui. Depois que ele limpa, aí é que ele consegue estar em você. Porque já saiu toda a sujeira, ele deixou você limpinho, aí sim ele vem e habita no seu coração. Ele vai estar morando em você. Você deixou ele te limpar. Você deixou ele te
podar, você deixou de tirar o que não prestava. Você deixou de te limpar, está limpinho, e agora ele veio morar em você. Ele está falando, agora você esteja em mim, porque eu vou estar em vós. E Deus em você, e você nele, você pode todas as coisas, pessoal. Aí sim, Deus está com você. Você vai vencer todas as batalhas, mas eles têm que estar. Se eu não deixo Jesus me podar, se eu não deixo ele me limpar, se ele não está aí, é difícil vencer. Porque olha o que ele disse aqui, ó. Está em mim e eu em vós. É isso? Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Não é isso? Se eu não estiver com Jesus e ele em mim, eu não tenho como dar fruto. Eu não tenho como vencer as batalhas, eu não tenho como prosperar, eu não tenho como salvar minha família. Eu tenho que estar com Jesus para isso acontecer, porque é Ele que vai fazer isso. Eu vou ser apenas aquela que vou deixar Ele me moldar, vou deixar Ele fazer a vontade dele em mim, eu vou estar orando, e Ele que vai operar o milagre. Não sou eu, é Ele. Ele que liberta, Ele que cura, Ele que prospera. Então Ele tem que estar em mim. A vara de si mesmo não pode dar fruto. Se você arrancou a vara da videira, ela vai dar fruto sozinha? Não vai. Porque você desligou ela da árvore que está dando vida a ela. A vida dela é a videira. Você está entendendo? É igual a gente. Se a gente desligar de Jesus, a gente desligar da palavra, a gente não pode mais dar fruto nenhum. A gente desligou daquele que é o Todo-Poderoso, é aquele que liberta, que prospera, que muda a nossa história. Então a gente não podemos se desligar da palavra de Deus, porque quando ele fala está em mim e eu em vós, ele dá para Jesus a perda da palavra. Então nós não podemos se desligar da palavra. Tem muita gente, eu não estou generalizando, estou dando um exemplo. Tem muita gente que está na igreja, mas está desligada da igreja. A pessoa está na igreja, mas ela não está na palavra. Sabe aquela varinha seca? Está na videira, mas não tem mais vida? Está agarrada dentro do carro? Então, tem muitas pessoas que estão assim. Elas estão na igreja, mas não estão na videira, elas não estão na palavra de Deus, não aceitam a palavra, não obedecem a palavra. O fruto não vem de jeito nenhum. Mas se estiver ligado na videira, que é a palavra, aí vai começar a dar fruto. Aí ele está dizendo aqui, ó. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Está vendo? Se você está nele, você está na palavra, e a palavra está em você. E a palavra está em você por quê? Porque você deixou Jesus te podar, você deixou de te limpar, por isso que ele está em você. Esse dá muito fruto. Por quê? Aí ele disse aqui, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, sem Jesus, a gente não somos nada, nós não podemos nada, nós não chegamos a lugar nenhum. Porque só Ele pode fazer o milagre na nossa vida. Entendeu? E para estar com Jesus, vamos recapitular tudo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar Deus me podar, tirar aquilo que está atrapalhando o meu crescimento, está me atrapalhando minha comunhão com Ele. Entendeu? E aí sim, eu vou crescer, eu vou dar fruto, as coisas vão acontecer. E ele está dizendo a vocês, ó, se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os que colhem lançam no fogo que arde. Se vós estiverdes em mim, você está na palavra, né? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha só, se você deixar de te limpar, se você deixar de te podar, se você estiver nele, ele, você, ele está falando, tudo que você pedir vai ser feito. E ele diz, ó, e nisto será glorificado meu Pai.
Pai, que deis muito fruto. E assim sereis o quê? Meus discípulos. Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Sabe como? Você dando muito fruto, fazendo você dar muito fruto. Mas para isso, a árvore que não é podada, ela não dá muito fruto. Para isso, você tem que deixar ele podar você, tem que deixar ele te limpar, tem que deixar ele limpar você, podar você, que é para você ter força, né? Para crescimento, para dar muito fruto. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. E como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecereis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. Glória a Deus. Depois que você é podado, que Deus te limpa, né? Aí ele está falando para você, permaneça no amor dele. Você tem que ter cuidado para não sair. O diabo vai fazer de tudo para te sujar de novo. Jesus já te limpou, ele vai fazer de tudo para te sujar, ele vai te lambrecar tudo de novo, que é para fazer você voltar para o fundo do poço. Que é para impedir o seu crescimento espiritual, que é para impedir você de dar fruto e jogar você por água de novo. Ele vai tentar te sujar de novo, então você não deixa. Você permanece com Jesus, permanece na palavra. Glória a Deus. Então vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Glória a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Pai, nós viemos agradecer o Senhor por essa palavra, por esse recado que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar cada pessoa que precisa, Pai, de um milagre, de uma transformação, de uma mudança. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu venho na sua presença, porque o Senhor disse, né? Todo aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Orando junto com cada pessoa, pedindo ao Senhor, que o Senhor venha tirar todo impedimento do diabo que tem tentado impedir a libertação, a conversão, a salvação, a prosperidade, a saúde dessas pessoas. E eu, como ministra do seu altar, estou amarrando, paralisando, expulsando todo o mal e todo espírito de enfermidade, espírito de depressão, o espírito da morte, do AVC, da sequela, o espírito da derrota. Em nome de Jesus, solte a vida de cada pessoa e a família de cada uma delas. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, entrego cada um em tuas mãos. Oh, Pai, em nome de Jesus, fique à vontade na vida dessa pessoa para mudar, para transformar, para essas pessoas crescerem e dar frutos. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Eu peço, oh, Pai, que o Senhor transforme aí o líquido, né, aquele suco da uva, no poder do Senhor, naquele poder assim, que o Senhor transforma ele num remédio que cura, ele liberta de todo tipo de doença, todo tipo de mal. Em nome de Jesus, que o Senhor receba também aí as dízimas ofertas que são entregues no seu altar, até um pouco no ar que essa pessoa colocar em casa, que em nome de Jesus ela seja liberta, seja livre em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, Deus abençoe também todo o pessoal aí do Facebook. Em nome de Jesus, amanhã de manhã, às 8 horas, nós estaremos aqui.